Olá, pessoal! Meu nome é Luana e essa é mais uma aula do Home Bio. Nesta aula, nós vamos falar sobre as mudanças climáticas. Esse é o nosso sumário, então eu vou mostrar algumas definições sobre mudanças climáticas, aquecimento global, atividades antrópicas e o efeito estufa, e também discutiremos esses temas. Também trarei algumas notícias sobre eles e algumas soluções que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para amenizar o agravamento deles. Bom, essa definição da Lei número 12.187, da mudança do clima, fala que mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana, que altera a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural, observada ao longo dos períodos comparáveis. Então, ao contrário do que ocorria, no passado, as mudanças climáticas elas estão sendo agravadas pelas atividades humanas, que têm uma grande liberação de gases do efeito estufa. E as consequências, disso na temperatura, na intensidade das chuvas e ventos, como por exemplo os furacões e as ondas de calor. E isso tem impacto nas populações e também tem impacto na perda dos ecossistemas. Essa é a lei que eu falei, que é a lei número 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Ela que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima, que é a PNMC. Então, o artigo 4 dessa lei fala o que visa essa política nacional sobre a mudança do clima. Então, nós temos aqui os incisos que falam o que visa essa política e os objetivos, da política nacional sobre a mudança do clima é que deverão estar em consonância com o desenvolvimento sustentável, a fim de buscar o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução da desigualdade social. Então, sim, o ser humano ele precisa se desenvolver, mas esse desenvolvimento deve ser em equilíbrio, deve ser pensando no ambiente. O aquecimento global é uma expressão, que entra ali nas mudanças climáticas, É alteração na temperatura. Então, o aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra, que pode ser consequências das causas naturais e atividades humanas, como por exemplo, que geram bastante aumento das emissões dos gases do efeito estufa, como por exemplo o desmatamento e a queimada, a agropecuária, o descarte de resíduos sólidos, os transportes, principalmente aqueles com combustíveis fósseis, e também a produção de energia. Então, todas essas atividades humanas, elas elas emitem grande quantidade de gases do efeito estufa. Mas o que seria esse efeito estufa? Ele corresponde a uma camada de gases que cobre a superfície da Terra. Os principais gases são o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso e também nessa superfície tem vapor d'água. Esse fenômeno ele é um fenômeno natural, ele é um fenômeno essencial, fundamental para a manutenção da vida na Terra. O gás carbônico ele está em grande quantidade e ele possui longo tempo de permanência. Já o metano e o óxido nitroso eles estão em pequena quantidade, mas eles têm um alto potencial de aquecimento. E como ocorre, esse efeito estufa? Bom, os raios solares eles incidem, na Terra. Parte desses raios solares eles aquecem a superfície terrestre e os oceanos, e a outra parte do calor ele é dissipado. Já a outra parte do calor ele é retido pelos gases do efeito estufa. Mas ok, eu falei que o efeito estufa ele é um fenômeno natural, essencial para a manutenção da vida na Terra. Sem esse fenômeno também, a temperatura da Terra não seria esta. Poderia ser uma temperatura mais fria e que muitas espécies não conseguissem sobreviver. Mas com todas essas qualidades, Porque o efeito estufa ele seria um problema. Mas no caso desse fenômeno ele não é o problema. O problema é o seu agravamento. É o seu agravamento causado pelas atividades humanas. Como, por exemplo, desmatamento e as queimadas,
O uso de fertilizantes, né, determinados fertilizantes também são um problema. A queima de combustíveis fósseis também. E tudo isso faz com que essa camada, né, ela fique mais espessa. Se ela fica mais espessa de gases, ela retém mais calor na Terra. Isso é o aquecimento global. O aquecimento global é essa retenção, né, de calor na Terra. Essa sigla aqui eu coloquei é GE, que significa gases do efeito estufa. Bom, aqui eu trouxe algumas notícias em relação com o tema de mudanças climáticas. Bilhões de cigarros saem do solo e invadem cidades dos Estados Unidos atrás de acasalamento. Cientistas monitoram ninhadas e suspeitam que as mudanças climáticas têm afetado a forma como os animais calculam o tempo no subterrâneo. Então, as mudanças climáticas elas têm alterado também, né, diversas espécies. No caso aqui dessa notícia de cigarras. Então, esse aqui foi um comentário da notícia. E as temperaturas afetam quando as cigarras emergem em seu crescimento. Cientistas testemunham cigarras antes do previsto e suspeitam que pode estar relacionado com o aquecimento global. Essa outra notícia, a notícia anterior, essa aqui é da Globo e essa aqui é da Veja. São Paulo apresenta plano para zerar emissões de gases até 2050. O projeto consiste em 43 ações prioritárias, divididas em 5 estratégias principais. Bom, o objetivo desse projeto, como foi dito, é de acabar com as emissões de gases e adaptar, né, a cidade aos impactos das mudanças do clima. E esse comentário retirado da notícia é que, segundo a secretária executiva do Comitê de Mudanças do Clima e Economia, a maior emissão de gases da cidade de São Paulo, vem desse setor de transporte, principalmente por conta do uso, né, do combustível fóssil. Como foi dito anteriormente, aqui no problema do efeito estufa, a queima do combustível fóssil é uma das atividades antrópicas, né, que causam que faz liberar, né, mais gases do efeito estufa que retém mais calor na Terra. A outra notícia também é da Veja e fala: Miami terá que erguer muro com 6 metros de altura para conter tempestades. Uma proposta de construção de barreiras para a proteção contra tempestades obrigou o sul da Flórida a considerar os muitos desafios ambientais que enfrentam. E esse aqui foi o comentário também da notícia. No final de 2019, os legisladores republicanos que controlam a legislatura da Flórida por mais de 20 anos reconheceram que havia ignorado as mudanças climáticas por tanto tempo que o estado havia perdido uma década. Então, as mudanças climáticas, né, elas vão sempre se agravando. Se determinadas atividades humanas elas vão impactar, agravar as mudanças climáticas, elas precisam ser tratadas no início, porque vão só se agravando durante o tempo. Esse aqui é um vídeo do Fantástico. Diversidade na Terra. E o resultado? Os seres humanos estão alterando o meio ambiente de forma tão dramática que 1 milhão de espécies de animais e plantas correm risco de extinção. O que está ocorrendo é uma destruição de espécies animais e vegetais sem precedentes. Nas próximas décadas, mamíferos, aves, insetos, plantas vão desaparecer da Terra. As causas? A destruição do ambiente onde eles vivem, a poluição, a exploração de fontes naturais e as mudanças climáticas. O estudo aponta que cerca de 3/4 da área terrestre do planeta já foram alterados pelo homem. Das savanas africanas até as florestas tropicais da América do Sul, as variedades de vida animal e vegetal caíram pelo menos 20% só nos últimos 100 anos. O antropólogo brasileiro Eduardo Brondizio, um dos coordenadores do relatório da ONU, explica como a redução da biodiversidade afeta diretamente o ser humano. Nós não podemos dissociar
o problema da biodiversidade, das questões sociais que nós enfrentamos, né, da desigualdade que nós temos em relação ao acesso à qualidade de vida, acesso ao ambiente limpo, exposição à poluição, das nossas escolhas econômicas. Estamos todos interligados. A questão climática faz isso mais evidente. Um lugar do planeta onde os efeitos das mudanças climáticas já são muito claros é a Antártica. Eu e o repórter cinematográfico Paulo Zero estivemos lá e vimos de perto. O continente gelado está derretendo mais rapidamente do que se esperava. Um mundo de gelo. 60% da água doce do planeta está aqui. É um manto de até 5.000 metros de espessura sobre um continente inteiro, 1,5 vezes o tamanho do Brasil. Mas esse gelo acumulado por milhões de anos sempre estará aqui? Estamos na ilha Rei Jorge, onde fica a Estação Antártica Brasileira. Quem vem aqui todos os anos testemunha o ritmo em que esse pedaço do planeta está encolhendo. Ao longo dos anos, a gente percebe e mede. Isso tem recuado em direção ao centro da ilha, uma média de 10 metros por ano. É muita coisa. Me impressiona. Impressiona mesmo. Imensas fendas mostram que o processo de derretimento na geleira Ecology continua, implacável. E além de recuar em direção ao centro da ilha, diminui o volume, ela está mais baixa. Desde o alto da montanha até aqui, ela encolheu. Na virada do ano 2000, esse ponto aqui onde eu estou ainda era coberto com uma camada de 40 metros de gelo. Só que essa geleira está retrocedendo uma média de 10 metros por ano. E o que acontece aqui, na geleira Ecology, se repete em milhares de geleiras em todo o continente antártico. É normal que parte das geleiras derreta no verão, mas era normal elas voltarem a crescer no inverno. Não crescem mais. A Península Antártica é um dos lugares com maior aquecimento no planeta. Essa praia bonita aqui tem um nome bem familiar para nós, é Copacabana. E os frequentadores dessa praia no verão antártico são 40.000 pinguins que vêm aqui para se reproduzir. É uma das pinguineiras mais estudadas da região. É acompanhada há mais de 50 anos. Pinguins gentoo, uma das poucas espécies que estão se dando bem com o aquecimento. Capazes de se adaptar rápido, tiveram um boom populacional. A praia está cheia de filhotes, ainda trocando a penugem antes de poder ir para o mar. Há 4 vezes mais gentus na península hoje do que há 30 anos. Outros não têm a mesma sorte. A população dos pinguins de barbicha caiu pela metade. E dos pinguins de Adélia, só restou 1/4 do que já foi. Muitas ninhadas se perdem por causa de verões mais quentes, que também derretem as geleiras. Esta chegava ao mar. Agora, caminho por terra que passou milhares de anos coberta por gelo. O que começa gota a gota, cachoeiras na base e tudo estraçalhado lá em cima. Este gelo está com os dias contados. Até pouco tempo atrás, os cientistas acreditavam que o derretimento da Antártica se concentrava nessa região que é a mais ao norte e, portanto, mais quente, a Península Antártica. Só que agora eles comprovaram que o derretimento atinge todo o continente
e já está num ritmo 6 vezes mais rápido do que há 40 anos. Entre 1970 e 1989, a Antártica perdeu, em média, 40 bilhões de toneladas de gelo por ano. Em 2009, esse número passou para 252 bilhões de toneladas. Só a água perdida na duração desta reportagem daria para abastecer a Grande São Paulo por um dia inteiro. Como os cientistas sabem disso? Medindo ano a ano, por radar e laser, tanto a espessura do gelo quanto o movimento que ele faz em direção ao mar. O manto de gelo é a diversidade na Terra. E o resultado? Bom, e com esse vídeo, né, a gente pode perceber as consequências das mudanças climáticas na Antártica, as consequências nas geleiras e também nas populações de pinguins. Então, algumas das consequências das mudanças climáticas são, além das que eu já falei, encolhimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos e mares, oceanos mais quentes e com maior concentração de gás carbônico, aumento das temperaturas máximas e mínimas e também pode acarretar a extinção de espécies. Bom, e aqui eu trouxe algumas soluções para serem aplicadas no nosso dia a dia que podem amenizar as consequências, né, o agravamento das atividades antrópicas. Claro que as grandes soluções seriam, por exemplo, a diminuição do desmatamento e investir em reflorestamento, né, e na conservação de áreas naturais, também incentivar o uso de energias renováveis. E também, como por exemplo na notícia, né, de São Paulo, incentivar projetos né, que tenham o intuito de diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Mas aqui eu irei apresentar esse vídeo do Ocatu, que mostra algumas soluções que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Bom, a primeira solução é apague as luzes ao sair. Então, a produção e o consumo de energia elétrica, elas estão responsáveis, né, por uma parcela significativa das emissões anuais. Vou pausar o vídeo. Das emissões anuais de gases do efeito estufa no Brasil. Então, a solução que a gente pode aplicar no nosso dia a dia é ter pontos de luz, né, natural estratégicas na nossa casa. Assim, evita durante o dia a gente utilizar energia elétrica. Também apagar as luzes ao sair de um local, né? Se o local não está em uso, não tem ninguém utilizando o local, a gente apaga as luzes. Outra solução é substituir as lâmpadas fluorescentes comuns para aquela lâmpada de LED. A lâmpada de LED, o consumo dela, né, é bem menor do que a lâmpada fluorescente. A outra dica é não desperdice alimentos. Atualmente, 8% das emissões de gases do efeito estufa no mundo originam-se de perda ou desperdício de alimentos. Então, quando a gente for ao mercado, antes de ir ao mercado, a gente deve refletir sobre o cardápio que a gente mais come, né? O que a nossa família mais come durante o mês, durante a semana. Então, refletindo sobre o cardápio, a gente evita o desperdício dos alimentos. Outra ideia é fazer uma lista de compras, né? E a lista também complementa o cardápio, né? Então, a lista de compras, ela faz a gente não comprar o desnecessário, né? Com a lista de compras, você segue o roteiro no mercado comprando apenas o que você realmente precisa. Então, entra junto o cardápio com a lista, né? No cardápio, você vai refletir sobre o que você precisa e anotar na lista, e assim você não vai comprar nada desnecessário. Outra dica é coloque a data de validade nos ingredientes, para não correr o risco de perdê-los. Então, colocar a data de validade, você vai saber até quando você pode consumir aquele alimento. E assim, como foi dito, você não corre o risco de perdê-lo. E também adotar receitas que façam uso integral de alimentos.
Hoje na internet tem muitas receitas que você pode usar o alimento todo. Tem receitas com banana que você usa a casca também da banana, e isso é muito legal e evita também o desperdício. A outra dica é compre só o necessário. Então, a fabricação de produtos, ela envolve vários processos, que é a extração, o processamento e também o transporte das matérias-primas. E todas essas etapas, elas emitem os gases do efeito estufa. Então, antes de você comprar um produto, você deve refletir se você realmente precisa daquele produto. Se não tem mais nada que você possa fazer, né? Ao invés de realmente ter que comprar o produto. Então, o produto que você tem, né, que quebrou, por isso que você precisa comprar outro, se ele realmente não tem conserto, porque no conserto você não vai exigir, né, novas formas de emissão de gases. Outra forma também é você comprar esse produto de segunda mão, pois uma pessoa já usou, né, e já foi emitido todos os gases desse processamento desse produto. Então, você comprando ele de segunda mão também não vai exigir novas emissões de gases do efeito estufa relacionados a esse produto. Bom, a outra dica é reduz o consumo de carne. A maior parte das emissões dos gases de efeito estufa, os brasileiros, eles estão ligados a desmatamento e também às mudanças no uso do solo. E em seguida está a agropecuária. E esses números eles só tendem a crescer, principalmente devido ao que a gente vivenciou, né, de agosto de 2019 a julho de 2020, que foi o desmatamento na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal. Então, substituir a carne bovina por outras fontes de proteína é uma solução para o nosso dia a dia, né? Então, a gente pode experimentar coisas novas, como, por exemplo, o grão de bico, brócolis, a couve. E também, enquanto a gente não consegue, né, substituir totalmente a carne, substituir por carnes que não geram tanto, não emitem tanto os gases do efeito estufa, né? Como, por exemplo, o frango. Então, você substitui esse consumo de carne bovina quantas vezes na semana for. Do que há 40 anos. Entre 1970 e 1989, a Antártica perdeu, em média, 40 bilhões de toneladas de gelo por ano. Em 2009, esse número passou para 252 bilhões de toneladas. Só a água perdida na duração desta reportagem daria para abastecer a Grande São Paulo por um dia inteiro. Como os cientistas sabem disso? Medindo ano a ano por radar e laser tanto a espessura do gelo quanto o movimento que ele faz em direção ao mar. O manto de gelo é a diversidade na Terra. E o resultado? Bom, e com esse vídeo, né, a gente pode perceber as consequências das mudanças climáticas na Antártica, as consequências nas geleiras e também nas populações de pinguins. Então, algumas das consequências das mudanças climáticas são, além das que eu já falei, encolhimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos e mares, oceanos mais quentes e com maior concentração de gás carbônico, aumento das temperaturas máximas e mínimas e também pode acarretar a extinção de espécies. Bom, e aqui eu trouxe algumas soluções para serem aplicadas no nosso dia a dia que podem amenizar as consequências, né, o agravamento das atividades antrópicas. Claro que as grandes soluções seriam, por exemplo, a diminuição do desmatamento e investir em reflorestamento, né? E na conservação de áreas naturais, também incentivar o uso de energias renováveis.